Olá, meu nome é Ana Luísa Londres e hoje eu irei falar sobre o meu projeto final para a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, que tem como tema Impactos do Estresse na Qualidade de Vida através do estudo do sono. Aqui está o sumário do que será discutido, com 5 tópicos principais, os quais eu irei falar sobre ao longo da apresentação. Em relação à contextualização, é fato que muitos indivíduos negligenciam a qualidade de sono, optando por dormir menos para serem mais produtivos. Porém, essa falta de importância dada a boas noites de sono pode impactar diretamente na saúde das pessoas. E também, apesar de sabermos que o estresse molda diferentes funções fisiológicas e é tido como senso comum que o estresse perturba a qualidade do sono, na realidade, há poucos conhecimentos empíricos acerca da conexão entre o sono e o estresse. Como problemas que motivaram a criação desse projeto, podemos destacar uma análise do alto nível de estresse, da elevada frequência cardíaca, de alterações na respiração e de mudanças nas taxas de sono REM. Todos esses tópicos são problemáticas que serão estudadas para provar a hipótese de que o estresse afeta diretamente a qualidade do sono humano e, assim, a saúde e o bem-estar das pessoas. Os objetivos gerais desse projeto consistem em comprovar que altos níveis de estresse impactam negativamente nas taxas de sono dos pacientes submetidos a um estudo. Isso foi feito através de uma análise de padrões de comportamento entre os níveis de estresse e os dados da polissonografia. Foram usados dados numéricos de um banco de dados para que fosse feita uma análise quantitativa dessas informações. Nela, foram analisados dados da polissonografia, como taxa do ronco do usuário, frequência respiratória, níveis de oxigênio no sangue, sono REM, número de horas de sono, entre outros, e também foram analisados os níveis de estresse, o qual considerou-se 0 como baixo ou normal e 4 como alto. A base de dados usada nesse projeto foi a Human Stress Detection in and Through Sleep, disponibilizada no site Kaggle, com o arquivo correspondente baixado em 12 de abril de 2023. Esse banco foi criado a partir da utilização de inteligência artificial, com o uso de dados de exames de polissonografia disponibilizados pela National Sleep Research Resource, e com isso, criou-se um modelo de aprendizagem de máquina, usando o sistema TensorFlow para treinar o modelo, que relacionava os parâmetros fisiológicos com os níveis de estresse. Depois de reunir todas as informações do banco de dados escolhido, criar objetivos de estudo e elaborar uma hipótese, agora o desafio era comprová-la através de um método científico. Para a comprovação da hipótese, primeiramente foi feita a plotagem de gráficos através de Google Colab, usando a linguagem de programação Python. Nesse ambiente, foram usadas as bibliotecas Matplotlib para criar gráficos e visualizar dados, NumPy para organizar os dados, Pandas para manipulação de dados e Seaborn para plotar gráficos de correlação e dispersão. E a partir da criação desses gráficos, foi possível obter resultados que serão analisados posteriormente. Após a plotagem dos gráficos, é preciso que os mesmos sejam analisados e corretamente interpretados, com base na metodologia utilizada. Nesse estudo foram criados 5 gráficos, os quais eu mostrarei a seguir. A primeira figura consiste em uma análise de equiparação entre as taxas obtidas pela polissonografia e os níveis de estresse, o qual, considerando valores próximos a 1 diretamente relacionados e valores próximos a -1 inversamente relacionados, é possível perceber que os níveis de estresse e as horas de sono estão fortemente relacionados de maneira negativa, ou seja, quanto mais estresse os indivíduos têm, menos eles dormem. Também podemos concluir que pessoas com maiores níveis de estresse possuem uma maior frequência respiratória, maior taxa de movimento rápido dos olhos, taxa REM, e maior frequência cardíaca, tendo que, na matriz, a relação entre essas variáveis recebe valores próximos a 1. O segundo gráfico é um gráfico de dispersão referente à relação entre o nível de estresse e horas de sono, em que é possível perceber que as pessoas que dormiam numa média de 8 horas por dia reportaram níveis baixos ou inexistentes de estresse, enquanto as pessoas que dormiam menos de 3 horas por dia apresentavam níveis mais altos. Porém, esse resultado não é a realidade para algumas das pesquisas realizadas com a comparação desses parâmetros, pois alguns pesquisadores argumentam que não pode ser criada uma relação de dependência entre horas de sono e níveis de estresse,
visto que existem resultados inconclusivos acerca disso. O terceiro gráfico é referente à relação entre a taxa de frequência cardíaca e os níveis de estresse. E nele, podemos notar que quanto maior é o nível de estresse apresentado pelo indivíduo, maior é sua taxa de batimentos cardíacos. Com isso, é importante destacar que os hormônios do estresse estimulam o músculo cardíaco a contrair e relaxar. E quanto mais o coração passa por esse processo, menos eficaz esse sistema se torna, o que prejudica a qualidade de vida do indivíduo. No quarto gráfico, temos a relação entre a taxa de respiração e os níveis de estresse, em que percebe-se que pessoas com maiores níveis de estresse tendem a ter taxas mais altas de frequência respiratória. A associação entre a presença de estresse e mudanças nos padrões respiratórios pode ser explicada por uma série de eventos que começam com pessoas respondendo ao estresse com respiração superficial, usando o tórax ao invés do diafragma. E, com o prolongamento desse estresse, esse padrão respiratório habitua-se e leva ao encurtamento desses músculos respiratórios, afetando a saúde do indivíduo. No quinto e último gráfico, referente à análise dos fatores horas de sono, REM e níveis de estresse, temos que, após agrupar os valores do sono REM em 4 intervalos, concluiu-se que indivíduos com maior taxa de movimento rápido dos olhos apresentam maiores níveis de estresse, e os que apresentam nível 4 também obtiveram a menor quantidade de horas de sono, com duração de menos de 3 horas. Isso implica que eventos estressantes tendem a provocar o aumento do REM durante o sono, sugerindo que esse aumento serve para que as memórias estressantes possam ser elaboradas e integradas e, assim, consigam assumir as devidas proporções na vida cotidiana do paciente. Após a análise dos dados e dos gráficos obtidos, ficou claro como altos níveis de estresse são capazes de impactar diretamente e negativamente a qualidade do sono dos indivíduos e, consequentemente, a saúde deles, confirmando assim a hipótese do projeto. No escopo dessa pesquisa, pessoas com maiores níveis de estresse tiveram maiores frequências respiratórias e cardíacas durante o sono e um sono REM mais intenso. Mas, apesar da hipótese ter sido comprovada, é necessário destacar que o banco de dados é limitado pelo grupo de aproximadamente 6.000 pessoas que realizaram o teste de polissonografia. E, além disso, o banco de dados utilizado pode ter sido, de certa forma, influenciado pelo modelo de aprendizado de máquina, ou até por algum fator biológico que poderia ser mais profundamente investigado em trabalhos futuros, com pesquisas mais específicas. Aqui temos algumas referências utilizadas como argumentos durante a minha apresentação em geral. E é isso. Obrigada pela atenção.